Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos neste momento fazer menção da palavra de Deus no livro de 1 Coríntios. Coríntios capítulo 11, como nós estamos hoje em um culto de ceia, vamos estar lendo 1 Coríntios capítulo 11. Glórias a Deus. Enquanto vocês procuram, encontram, vamos fazer uma oração para darmos início. Estamos hoje em um culto de ceia e vamos falar um pouquinho sobre a ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Pai, neste momento, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa conduzir, Pai, esta mensagem desta noite mais uma vez. Mais uma vez, Pai, nos colocamos na Tua presença e te pedimos, Senhor, fala conosco através da mensagem, através da palavra que será ministrada neste momento. Fala com cada um aqui presente, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23 ao 29, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Glórias a Deus. Então, nessa noite, eu quero trazer menção dessa palavra com um título, com um tema: a mesa do Senhor, memória, comunhão e esperança. Esse é o tema, a mesa do Senhor, memória, comunhão e esperança. Pois nós sabemos que a mesa do Senhor é um memorial, a ceia do Senhor é um memorial. Tudo isso que nós estamos vendo, esta mesa posta, é um memorial do Senhor, é o que nós vemos aqui, né? E esse memorial nos traz comunhão e nos traz esperança. Esse memorial nos traz uma memória do que Jesus nos fez, que Jesus fez para nós, melhor falando. Esse memorial fala do que Jesus fez pela humanidade, do que Jesus fez para todos nós, seres humanos, entregando sua vida por nós, entregando sua vida naquela cruz por amor a cada um de nós.
E por isso, nessa noite, eu quero trazer esse tema, a mesa do Senhor, memória, comunhão e esperança, porque é nessa mesa que nos traz à memória o que Jesus fez por nós, que foi dar sua vida por amor a cada um. É através da mesa também que nós temos comunhão uns com os outros. Através da mesa da ceia é que nós temos a esperança de que um dia Jesus vai voltar, de que um dia Jesus voltará para poder buscar a tua igreja. A ceia do Senhor não é apenas um ritual, ela é um momento, irmãos. Nós temos que entender que a ceia do Senhor não é apenas um ritual, não é apenas algo para que nós venhamos ficar repetindo todas as vezes, não. A ceia do Senhor, ela é também algo para nós nos lembrarmos, é um memorial, nos lembrar do que? A mesa do Senhor, irmão, a ceia do Senhor, ela nos lembra o sacrifício de Cristo, o sacrifício que Cristo fez por nós. Esse é o memorial que nós temos que ter todos os meses. Por isso, todos os meses nós participamos desta ceia. Por quê? Porque isto é um memorial. Nós nos lembramos do que Cristo fez por nós, nos lembramos do seu sacrifício calvárico. Nós também sabemos, irmão, que esta comunhão nos traz também paz, esta comunhão nos traz renovo para continuarmos firmes no propósito de adoração ao Senhor Jesus. Também nos renovar, irmãos. Essa ceia é também para renovar nossa aliança com Deus. Através da ceia renovamos nossa aliança com Jesus Cristo, nossa aliança com Deus. É através da ceia que renovamos a nossa aliança com o Todo-Poderoso, com Deus Altíssimo. Irmãos, essa ceia também fortalece a comunhão entre cada um de nós. É através da ceia que traz o fortalecimento para estarmos juntos nas batalhas, nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos complicados. É através da ceia também que nós temos essa comunhão com a igreja de Jesus Cristo, com a igreja do Senhor. Por isso nós ceamos. A ceia através do memorial, que nós nos lembramos do sacrifício de Cristo, do que Ele fez por nós na cruz. Isso nos dá força. E através dessa força, nós também encontramos o que? Paz interior, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. A ceia é para isso, é para nos fortalecer, irmãos, fortalecer nossa amizade, fortalecer nossa comunhão com os outros, alimentar a esperança de volta a Jesus. É através da ceia que nós fortalecemos também, irmãos, a esperança. Nós alimentamos a esperança através da ceia, porque através da ceia, quando nós ceamos, encontramos força. E essa força, irmão, nos traz esperança de voltar de novo para Jesus Cristo. Como assim? Porque quantos que ceavam e já não ceia mais? Quantos que buscavam a Deus e não buscam mais? Quantos que viviam uma vida de oração, mas não tem mais essa vida de oração? Sabe por quê? Porque parou de cear. E é através da ceia que nós encontramos força. A ceia nos traz força, nos traz esperança. A ceia, irmãos, nos fortalece a cada dia. Toda vez que participamos da mesa do Senhor, pregamos ao mundo que Jesus morreu, ressuscitou e voltará. É através da ceia. Todas as vezes que nós participamos dessa mesa, irmãos, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos pregando para o mundo. Nós estamos dizendo: olha, Jesus morreu. Jesus morreu sim, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E é por isso que estamos aqui ceando.
É por isso que nós estamos aqui nesse memorial, porque a ceia é um memorial do sacrifício calvárico de Cristo para as nossas vidas. É através da ceia que nós encontramos esperança para voltar para Cristo, esperança de que um dia Jesus voltará para nos buscar. É através da ceia. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que a ceia é que nos traz força para continuar na caminhada. É através da ceia que nos dá força para continuar adorando, continuar vindo para os cultos. Muitas pessoas não estão mais querendo vir para a igreja, não quer mais adorar, sabe por quê? Porque não participa mais da ceia. E se não participa da ceia, significa que está sem comunhão. E por não ter comunhão, não tem força. E por não ter força, não tem mais a esperança que nós temos, que Jesus vai voltar o quanto antes. É ceando que temos força, é ceando que nós temos a esperança de que Jesus vai voltar. Por quê? Porque isso aqui é um simples pão, isso aqui, essa mesa posta aí, é um simples suco de uva, mas simboliza algo muito importante, e tem um significado muito importante. O pão, que significa o corpo de Cristo, é algo simbólico, sim, é uma simbologia, mas que através da fé se torna o corpo de Cristo, através da fé se torna o sangue de Cristo, e através dessa ceia nós nos lembramos disso, nos lembramos que o corpo dele foi humilhado, foi chicoteado, foi cuspido, foi frustrado por nós, irmãos. É através da ceia que nós chegamos mais perto de Jesus, porque nos lembramos do sacrifício dele, porque nos lembramos o sacrifício que ele fez por cada um de nós, o sacrifício que ele fez por você, o sacrifício, ele deu a vida dele para que eu e você um dia pudéssemos alcançar a salvação. Por isso a ceia é um memorial, é algo simbólico, mas que através da fé tem uma importância muito grande no mundo espiritual. Nós precisamos anunciar isso para o mundo, nós precisamos anunciar isso para as pessoas, que Jesus morreu, mas ele vai voltar. Por quê? Porque ele ressuscitou no terceiro dia, e ele vai voltar para buscar a tua igreja, ele vai voltar para buscar a tua noiva. A ceia nos faz lembrar do sacrifício de Cristo. Nós não podemos esquecer desse sacrifício de jeito nenhum. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 24: fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto o quê? Participar do corpo e do sangue de Cristo, participar desse pão e deste suco em memória de Cristo. Se você come desse pão, se você bebe desse cálice, sem se lembrar do sacrifício da cruz, sem se lembrar de Jesus Cristo, você está fazendo isso em vão, você está participando em vão, porque a própria Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo vai dizer que ele está anunciando aquilo que ele aprendeu com o próprio Jesus. Ele está ensinando, ele está falando para a igreja de Coríntios aquilo que ele aprendeu com o próprio Jesus, e o próprio Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Temos que fazer isso em memória de Cristo. A ceia é o memorial do sacrifício calvárico de Jesus. A ceia é um sacrifício de morte, representa o sacrifício. Nós sabemos que a última ceia de Jesus foi com os discípulos. Ele fez a última ceia, que foi no dia da Páscoa, e naquele dia ele fez a última ceia com seus discípulos, e sentado ali à mesa, os seus discípulos, ele disse: olha, fazer isto em memória de mim, fazer isto sempre.
isso nós participamos. E através da participação adquirimos força espiritual para conseguirmos lutar e não parar. Irmãos, Jesus entregou seu corpo por nós. Esse pão representa o corpo de Jesus, e Ele entregou seu corpo por nós. Seu sangue foi derramado para o perdão dos pecados. O sangue de Jesus foi derramado para te perdoar, para me perdoar, para nos perdoar dos nossos pecados. O sangue de Cristo, irmãos, Ele foi derramado para nos perdoar. A cruz revela o tamanho do amor de Deus. A cruz revela o tamanho do amor de Deus por nós, o tamanho do amor de Deus pela humanidade. Nunca trate a ceia como algo comum. Nunca trate a ceia como algo simples. Não, não, não. Ela tem um alto preço. O preço, sabe qual é? O sangue de Jesus. Nunca trate a ceia como algo comum, como algo simples, porque ela tem um alto preço. Você que está me ouvindo, a ceia representa algo com muito valor. É o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Em Isaías 53:5 vai falar sobre isso. Irmãos, isso é tão sério que Isaías também chega a dizer que o corpo de Jesus foi moído. O corpo de Jesus foi moído. Imagina só, o corpo de Jesus moído, todo machucado, para nos salvar, para nos dar direito à salvação. E eu te pergunto nessa noite, qual é a tua forma de agradecer a Deus por isso? Como você tem demonstrado a Deus gratidão pelo sacrifício que Ele fez e entregar o teu filho por amor a você? Como você tem mostrado ser grato? Porque gratidão não é só com palavras. Gratidão não é dizer eu amo Jesus, Jesus para mim é tudo, Deus para mim é tudo. Isso não adianta nada. Você tem que mostrar para Deus que você o ama na prática. É com suas atitudes, é com sua forma de ser, é com sua forma de tratar as pessoas, é com a sua forma de tratar a tua família, de tratar os seus amigos. Você mostra que ama Jesus, é em cada palavra que sai da sua boca, é no seu jeito de andar e de falar que você demonstra amar a Jesus. Não é só com palavras, é com atitude. Olha só o que a palavra vai dizer. A ceia nos leva o autoexame. Você sabia disso? A palavra de Deus, a ceia do Senhor, ela nos leva ao autoexame. Nós vemos aqui, 1 Coríntios 11:28. Olha só o que diz 1 Coríntios 11:28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. O momento de ceia não é momento de você examinar as pessoas. O momento de ceia não é o momento de você ficar examinando quem vai e quem não vai cear. O momento da ceia não é o momento de você ficar olhando para o seu irmão. Não é momento de você ficar reparando, será que vai cear, será que não vai? Será que ela vai cear, será que não? Não! Examina-se o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11:28. A hora da ceia é o momento de você examinar você próprio. É o momento de você se examinar e ver se você está preparado. Não é o seu irmão que está do teu lado, não é o irmão que está com você, não é a pessoa que veio com você. É o momento de você examinar a si próprio. Você tem que se examinar. O autoexame significa o que, afinal? Tem pessoas que ainda têm uma certa dificuldade de entender o que é um autoexame.
O que é auto se examinar, melhor dizendo? Auto se examinar significa arrependimento. O autoexame significa você se arrepender. É você olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu pequei, eu preciso mudar. Eu fiz tal coisa errada, eu preciso fazer diferente. O autoexame é isso, é você se arrepender das coisas erradas que você tem feito na vida. É você se arrepender de tudo aquilo que desagrada a Deus. O autoexame é isso. O autoexame é você pedir perdão, é você perdoar. O autoexame é você perdoar pessoas que talvez te feriram. É você perdoar pessoas que falaram mal de você. O autoexame é você pedir perdão também para quem você magoou, para quem você chateou, para quem você ofendeu. Autoexame é isso. É você pedir perdão, é não ter dificuldade de ir lá e falar: olha, me perdoa, eu falei isso, eu sei que você ficou chateado comigo. Isso é autoexame. E o apóstolo Paulo aqui, através desta carta, dessa primeira carta aos Coríntios, ele está dizendo: examina-se o homem a si mesmo, para depois comer e beber desse cálice. Primeiro você tem que se examinar. Você tem que reconciliar com quem precisa. Talvez você está brigado com alguém. Talvez você não conversa com alguém. Eu não estou falando de você levar para dentro da sua casa quem te magoa, quem te fere, quem só te faz sofrer. Você levar para dentro da tua casa e fazer parte do seu círculo de amizade. Não estou falando disso. Eu estou falando de perdão, liberar o perdão na alma. Você não é obrigado a levar ninguém para dentro da sua casa. Você não é obrigado a colocar quem você não quer para fazer parte do círculo de amizade. Do seu círculo de amizade você não é obrigado, mas você é obrigado a amar. Mas você precisa amar, melhor dizendo. Você precisa amar, você precisa se reconciliar. É você ver a pessoa e não ter ódio. É você ver a pessoa e não ter raiva, não ter rancor. É você dizer bom dia, boa tarde, sem isso lhe trazer dor, sem isso lhe trazer raiva. Porque se você diz ser cristão, mas quando vê alguém você diz: estraga o meu dia, não sei para que eu fui ver, não sei para que eu fui em tal lugar, significa que você não liberou o perdão. Quando você perdoa de verdade, você vê a pessoa, cumprimenta, e isso não te traz dor, isso não te traz raiva. Você precisa reconciliar antes da ceia. Santidade. Você precisa ser diferente. Não é um convite para fugir da mesa, mas para chegar à mesa com o coração sincero diante de Deus. O que eu estou falando aqui não é para você fugir da mesa, não é para você largar a ceia, não é para você dizer não vou cear, não. É para você refletir, é para poder você chegar diante dela com o coração sincero. A ceia fortalece a comunhão. O pão é um só. O pão é um só. Somos muitos, mas formamos um único corpo em Cristo. O pão é um só, Deus é um só, Jesus é um só. Sabemos que o nosso Deus, o nosso Senhor, mesmo formando a Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um só. Mas nós somos muitos que fazemos parte desse corpo. Mas nós em unidade, nós cristãos, somos muitos que formamos este corpo de Cristo e que estamos aqui para anunciar a tua morte até o dia que Ele venha, anunciar que Ele morreu, mas que Ele vai voltar, anunciar que Ele morreu, ressuscitou e Ele vai voltar. Esse é o memorial. Quem participa da mesa precisa viver em unidade, precisa viver em comunhão. Quem participa dessa mesa precisa ter comunhão com o próximo.
Você precisa ter comunhão com Ele. A ceia aponta para a volta de Jesus, irmãos. Você precisa entender isso, que a ceia aponta para a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha só 1 Coríntios 11, 26, o que diz? Porque todas as vezes que comerdes este pão, anunciai a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que nós comemos deste pão, nós estamos anunciando a morte dele, até que ele venha. Estamos anunciando que ele morreu, mas ele vai voltar. A ceia não fala apenas do passado, ela também não aponta para o futuro. E qual é o futuro? Jesus voltará. Jesus voltará para buscar uma igreja que, enquanto esteve na terra, foi fiel ao Senhor, foi fiel a Ele. Nós precisamos entender isso. Existe um grande banquete preparado para a igreja nas bodas do Cordeiro, e eu tenho certeza que você quer fazer parte desta ceia, que um dia será a igreja de Cristo. Imagina toda a igreja de Cristo na terra participando das bodas do Cordeiro. Imagina toda a igreja participando da ceia em uma só comunhão. E você que diz que não suporta A, que não suporta B, não suporta a irmã do ciclo de oração, ou talvez a ministra do louvor, ou talvez aquela que fica na portaria, ou aquela que é a regente. Se você ficar falando isso e ter isso no seu coração, você não vai participar dessa grande ceia. Você não participará das bodas do Cordeiro. Das bodas do Cordeiro você não participará. Por quê? Porque isso vai trazer comunhão. Lá vai ter comunhão. E essa comunhão é para os irmãos unidos em Cristo Jesus. Quem permanece fiel hoje participará da mesa eterna com Cristo. Olha só que bênção. Você está vendo que vale a pena, irmão, ser fiel hoje? Você está vendo que vale a pena ser fiel ao Senhor hoje? Porque se você for fiel a Deus hoje, continuar sendo fiel ao Senhor hoje, se você continuar servindo a Deus, eu sei que não é fácil, é muitos problemas, é muitas dificuldades, é muitas lutas, é complicado, eu sei, mas vai valer a pena. Aguenta firme, não perca a comunhão da ceia, não perca essa comunhão com Jesus, porque vai valer a pena. E você um dia vai participar da mesa eterna com Jesus. A referência lá em Apocalipse 19:9. E a conclusão para nós terminarmos esta mensagem, irmão. A mesa do Senhor nos chama. A conclusão para nós terminarmos essa mensagem dessa noite, a mesa do Senhor nos chama a lembrar da cruz, a lembrar do sacrifício, a lembrar do que Ele fez por nós naquela cruz. A mesa do Senhor nos chama a examinar o nosso coração. A mesa do Senhor, a mesa da ceia, ela nos chama para nós lembrar da cruz, para nós examinar nosso coração, examinar como está nosso coração. Você liberou perdão já? Você já perdoou já? Você já pediu perdão já? É para isso que a mesa do Senhor está posta nos dias de hoje. A mesa do Senhor nos chama a viver em comunhão, comunhão com Cristo, comunhão com a igreja. A mesa do Senhor nos chama para isso. A mesa do Senhor nos chama também a viver em comunhão com Ele e a esperar a volta dEle. O que nos dá força para esperar a volta de Cristo é a ceia, é esse pão, esse simples pão, este simples suco, que tem um grande efeito no mundo espiritual com fé. Quem tem fé
Isso não é um pão comum, não é um suco comum. É o corpo e o sangue de Cristo. É isto que representa o corpo, o pão e o suco, o corpo e o sangue de Cristo. E quando nós comemos e tomamos do cálice, isso nos dá força, isso nos injeta, é como se injetasse uma injeção de ânimo e de esperança no nosso coração, nas nossas veias, na esperança de que Jesus voltará. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nesse sacrifício. Você precisa crer nesse memorial que nós temos todos os meses. A ceia é um momento de renovação espiritual, irmão. É quando o Senhor fortalece os cansados, restaura os arrependidos e reafirma sua aliança com o seu povo. É através da ceia. E hoje, antes de participar da ceia, eu quero te convidar a refletir. Eu quero te convidar a analisar dentro de você mesmo como está o seu coração. Antes de participar da ceia, se entregue por completo. Entregue completamente sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entregue sua vida completamente ao Senhor. Se há pecado na sua vida, se arrependa antes de participar dessa ceia. Se há mágoa, se perdoe e perdoe também. Se há mágoa dentro de você, perdoe. Se você tem algumas coisas que lhe traz, que te confronta, que te traz dor quando você pensa que talvez você se menospreza, se perdoe por coisas erradas que você fez. Se perdoe também por coisas que talvez contrariou o Senhor, e volte para Cristo hoje. Volte para o Senhor hoje. Se perdoe e perdoe pessoas que te magoou, que te feriu. Perdoe. Isto vai trazer um refrigério e a salvação para a tua alma. Se você está distante de Deus, se a distância de Deus não te permite cear, volte para Ele hoje. Se há uma distância, volte para Ele hoje e participe dessa mesa e desse cálice. Porque, resumindo, estamos aqui em um memorial, e o memorial é nos lembrarmos que Jesus morreu, ressuscitou, mas Ele voltará para buscar a sua igreja. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.